Olá, pessoal. Aqui é a professora Sandra Damasceno. Eu vim aqui hoje como professora da disciplina de Ciências Políticas, que é ofertada pelo curso de Administração para o terceiro período. A gente tem pessoas na sala de outros períodos e de outros cursos. Eu quero acolher vocês, desejar um ótimo semestre, né, que tá aí se iniciando na segunda disciplina aí desse formato modular. Quero dizer para vocês que nós, professores, passamos por um processo brusco, né, de adaptação desse formato remoto. Então ainda nós estamos aprendendo, nós estamos nos formando, nos aperfeiçoando. A gente já tem aí uma experiência do semestre passado nesse formato remoto. Não é do jeito que a gente queria, mas a gente espera que esse seja o último semestre nesse formato e que a partir do ano que vem a gente já tenha aí o nosso semestre nesse formato presencial que a gente sente tanta falta, né? Então, mesmo com as limitações desse formato remoto, que a gente consiga avançar na disciplina e cumprir os objetivos todos que a gente pensa aqui para a disciplina de ciência política. Eu chamo ciência política, tá, gente? Porque só tem uma ciência política, embora o nome seja ciências políticas, eu não sei porquê, mas é apenas uma ciência política que envolve vários aspectos. Depois a gente vai conversar sobre isso, tá? Então, nós estamos no semestre 2020, ainda 2020. Então, a gente tem o ano letivo e o ano civil. Nós estamos no ano letivo, no segundo semestre do ano letivo de 2020. Estamos no ano civil de 2021. Vai demorar um tempo para que o ano letivo seja equiparado ao ano civil. A gente vai precisar de pelo menos um ano mais. Mas a gente vai se organizar para isso, tá? Por enquanto, nós estamos no segundo semestre de 2020. Em relação aos objetivos da disciplina, né? Ciência política é uma disciplina que eu me identifico muito, é a minha formação, embora eu dê outras disciplinas, por ser professora formada em ciências sociais, mas a minha formação de pós-graduação é ciência política, então eu tenho muito apreço por essa disciplina, sempre gosto muito de ofertá-la, embora eu nunca tenha ofertado no curso de administração, mas nos outros cursos, que já dei umas 10 disciplinas de ciência política. A gente vai adaptando de acordo com as necessidades de cada curso, né? Mas é uma disciplina que eu acho extremamente satisfatória se ministrar e queria que vocês gostassem também da área e entendessem a importância da ciência política para o entendimento dos fenômenos do Estado, do poder. Bom, os objetivos a ciência política tem muitos objetivos, né? Então a gente poderia alargar muito para falar de ciência política, porque vários fenômenos são políticos, mas para atender as necessidades do curso de administração, a gente vai voltar a nossa atenção para a instituição do Estado. Então, nessa disciplina de ciência política, nós vamos discutir basicamente a compreensão do Estado. Como o Estado, essa instituição do Estado e todas as estruturas que compõem esse Estado foram pensadas, quais são os princípios que alicerçam esse Estado. Para a gente entender como é formado o Estado, a gente precisa voltar às primeiras discussões sobre política, organização política, sistemas políticos. Então, a gente vai voltar lá para o período antigo, para a Grécia Antiga ainda, para discutir as primeiras discussões, para pensar e refletir sobre as primeiras discussões sobre a política e sobre as primeiras concepções sobre formas de governo, regimes de governo, para a gente entender como o Estado foi pensado. Então, eu sei que vocês já viram alguns desses autores, acredito, na disciplina de filosofia, mas na ciência política, esses textos têm outro propósito, tá? Tem o propósito de focar no Estado, de como o Estado é concebido pela filosofia política e depois pela ciência política.
É impossível a gente partir para o Estado moderno, contemporâneo, sem discutir a formação de base do Estado. Então a gente vai discutir como nasce o fenômeno da política. Então a gente vai passar pela Grécia Antiga, né, a ideia de política, com a ontologia mesmo da política, a política associada muito à polis, que é a cidade-estado grega. Então, quem eram os políticos? Eram aqueles que cuidavam da polis, cuidavam da cidade. Não existia o governante, mas um grupo de cidadãos que pensavam o destino da cidade. Então, as primeiras concepções de política, da própria palavra política, vem da polis. Polis, o político era aquele que exercia algum tipo de influência nos destinos da polis, da política, né? Então, a polis, a cidade-estado grega, é o primeiro objeto de reflexão da filosofia política, que a gente vai ver, tá bom? Depois disso, a gente vai ver um pouco a situação de Roma, que discute a República Romana, que é muito próxima da ideia da Grécia, mas com alguns já movimentos de se pensar representantes políticos, o papel dos consulados, o papel da República e dos espaços de decisão coletiva, como as assembleias. E depois a gente vai ver as discussões sobre as relações entre Estado e Igreja no período medieval. Como a Igreja e o Estado se confundiam e exercitavam a política numa espécie de relação aí de poder, né, entre Igreja e Estado na Idade Média, né, como vocês sabem, o poder político da Igreja. Depois, aí sim, aí a gente começa a pensar como que o Estado moderno foi discutido, né, pelos intérpretes da modernidade. Claro, não poderíamos deixar de ver o Maquiavel, a discussão do Maquiavel sobre a formação do Estado moderno. Então vocês podem ter visto Maquiavel, mas o meu foco é como ele compreendeu a função do Estado. E a função, mais do que o Estado, Maquiavel estava pensando no estadista, né? No governante, nas qualidades do governante e na função desse governante para manter um Estado coeso ali, que era um pouco diferente da realidade que ele vivia ali na Itália do século XV e XVI, né? Depois a gente vai ver um pouco os fundamentos de concepções de Estado liberais. Essas concepções de Estado são fundamentais para vocês da administração, porque elas vão ser a base política econômica para pensar, por exemplo, o Estado neoliberal e os desdobramentos contemporâneos do Estado. Então é muito importante a gente voltar à fita e pensar, por exemplo, nas discussões liberais do século XVI, XVII e XVIII. Então a gente vai discutir 3 autores que pensam esses fundamentos do Estado liberal. O primeiro é o Hobbes, para discutir a ideia do autoritarismo de Estado, né, do absolutismo como política de Estado, principalmente ali num movimento meio de disputa entre nobreza e burguesia, naquele período da modernidade mesmo, da Idade Moderna. Depois a gente vai ver o Locke, que é muito importante para o pessoal da administração, que pensa o liberalismo, mas o liberalismo político. Como que o Estado deve se portar diante dessa economia liberal, né? Então ele vai fazer as primeiras discussões sobre esse Estado aí que estava ali para atender alguns interesses econômicos e manter o desenvolvimento econômico, a liberdade da propriedade, a liberdade da acumulação capitalista, né? Depois a gente vai ver o Rousseau, que vai discutir a ideia de democracia, né? O papel da democracia como princípio norteador e legitimador do Estado. Então é importantíssima a contribuição de Rousseau, especialmente agora que a gente está discutindo aí
algumas questões relacionadas aos desafios da democracia no mundo contemporâneo, né? Então, depois que a gente estudar esses fundamentos do Estado, aí a gente vai pensar nas formas contemporâneas do Estado. Então, pensar, por exemplo, na social-democracia, no neoliberalismo, como modelos de Estado que não se formaram do nada. Eles beberam lá na água do Locke, do Hobbes, do Maquiavel, para pensar a formação do Estado contemporâneo, tá? Então, depois que a gente discutir esses autores que acham, professora, a gente vai discutir filosofia política, a gente vai discutir Estado na filosofia política, sim, tá? E eu garanto a vocês que vai ser importante para pensar alguns princípios contemporâneos, tá bom? Então, gente, depois de discutir alguns aspectos dos objetivos da disciplina, queria conversar com vocês sobre uns combinados em termos de metodologia e de atividades que a gente vai fazer ao longo dessa disciplina, né? Primeiro, que eu vou concentrar os textos no Google Classroom, então gostaria que todos que estão no grupo entrassem na sala de aula do Google Classroom. Os textos já vão começar a ser postados. Eu não boto tudo de uma vez, porque vocês têm que ler aos poucos e às vezes isso pode apressar a leitura de vocês e comprometer o entendimento de algumas coisas. Então eu vou colocar todo dia eu vou abastecer de alguma coisa a sala de aula, tá? Os textos eu vou colocar no Google Classroom por unidades, né? Então, a primeira unidade discutir a Grécia Antiga, Roma, Estado na Antiguidade, depois a gente vai discutir o Estado moderno. Então, cada módulo, cada unidade da disciplina eu vou organizar e vou deixar textos e vídeos explicativos e podcasts lá, tá? Então, primeiro eu vou passar o texto, depois eu coloco algum tipo de material explicativo sobre o texto. Então, eu boto um podcast, que é mais fácil de vocês baixarem. Vou colocar também no grupo do WhatsApp, tá? Os podcasts, por exemplo, podcast relativo ao texto 1, podcast relativo ao texto 2. Então, vocês baixam ou no grupo do WhatsApp ou no Google Sala de Aula, tá? E aí, além desses materiais explicativos dos textos, a gente tem a nossa atividade síncrona, né? Nosso encontro ao vivo, que é uma vez por semana. Então, eu marquei aqui no horário que vocês usualmente tinham aula, né? Porque muitos eu vejo que trabalham durante o dia. Então, eu marquei para as quartas-feiras, a partir das 18 horas. Então, são 2 horas de encontro, de atividades. Eu vou expor algumas partes do conteúdo que não foram contempladas nos áudios, nos materiais que eu vou disponibilizar. Quero também colocar um espaço para vocês falarem, para vocês tirarem dúvidas sobre o conteúdo. E essa atividade síncrona, eu não vou exigir presença de vocês. Embora eu gostaria muito que todos vocês estivessem lá. É um momento que a gente tem de conversar, de eu entender como que vocês estão absorvendo o conteúdo. Então, eu gostaria muito da presença de vocês. É claro que a internet tem que ajudar, né? Eu vou usar o Google Meet. Eu pensei bastante, assim, perguntei até para alguns alunos da turma de vocês. E eu achei que era melhor usar o Google Meet, porque lá eu tenho a possibilidade de colocar os slides, de discutir com mais calma. Então, eu vou usar o Google Meet. Se por acaso, num dia ou no outro, você não conseguir comparecer, tudo bem, tá? Eu não vou cobrar presença nessa atividade síncrona. Como é que eu vou registrar a frequência de vocês? Eu vou registrar diariamente. Eu vou mandar pelo Google Classroom, por isso que é importante que vocês estejam lá, a frequência do dia. Então, eu mando um formulário do Google com a frequência. O
que vocês vão colocar nessa frequência? Tá lá um formulário, vocês vão colocar nome, matrícula, e vocês vão dizer qual é o planejamento do dia de atividades relacionadas à disciplina. Então, por exemplo, professora, hoje eu vou ler o texto 1, vou assistir o vídeo da professora, vou assistir o podcast. Então, essa é a minha previsão de atividades para o dia de hoje. Então, todos os dias, vocês têm que ir preencher a frequência e vocês vão ter que descrever o que vocês vão fazer durante aquele dia. Por quê? Porque eu preciso registrar a frequência diária de vocês. A frequência não é só na atividade síncrona ou na entrega de conteúdos. A frequência tem que ser diária. Então, eu preciso de um instrumento de registro dessa presença de vocês. Mesmo que a gente não se fale ao vivo todos os dias, a gente vai se falar nas quartas, mas eu preciso saber o que vocês estão fazendo diariamente, como vocês estão organizando a sua rotina de estudos. Então, eu preciso que vocês me coloquem lá o que vocês vão fazer naquele dia relacionado à disciplina, tá? Essas atividades síncronas das quartas-feiras, a partir das 18 horas, eu vou sempre mandar o código da reunião para vocês e vou sempre gravar a aula. Então, eu vou gravar no Google Meet e vou baixar e vou sempre disponibilizar para vocês. Como é que eu tô gravando os vídeos? Eu gravo os vídeos no meu computador, no meu celular, e eu baixo no YouTube. Por que eu baixo no YouTube? Não é porque eu sou blogueira, não, porque eu nem sabia usar o YouTube. Aprendi agora. Eu acho que o YouTube, você consegue assistir um vídeo sem precisar baixar no seu celular ou no seu computador. Então, o YouTube meio que faz o trabalho de compactar o vídeo. Então, eu acho que é mais fácil, vocês gastam menos memória, menos dados assistindo pelo YouTube. Então, tudo que eu fizer em termos de vídeo, eu vou gravar no YouTube, vou passar para o YouTube e vou sempre mandar o link para vocês do canal do YouTube, tá? Tem um canal que não tem nada, gente, só tem as minhas, aliás, tem muito, né? Tem as minhas aulas do semestre passado, das disciplinas do semestre passado. Vocês vão ver lá um monte de aula. Então, eu vou estar sempre colocando lá, alimentando aquele canal com as aulas de vocês. Então, se vocês não viram o link, vocês podem procurar no canal, tá? Sempre que aparecer, vocês se inscreverem, vocês podem receber a notificação, tá? Então, se vocês não puderem comparecer à atividade síncrona, eu vou gravar tudo e vou disponibilizar o link para vocês. Porque às vezes vocês querem estudar na madrugada, vocês querem assistir em outro momento. Então, vai estar lá disponível essa atividade, que eu acho que é a atividade principal da semana, tá bom? Então, fora isso, gostaria que vocês me ajudassem no sentido de ver se tem algum colega da turma de vocês que não está nos grupos, tanto do YouTube quanto lá da sala de aula. Vocês conseguem ver quem está na sala de aula. Então, gostaria muito de pedir a ajuda de vocês, para que vocês avisem, repassem um link da turma. Porque, assim, a gente, nesse formato remoto, a gente pensa muito antes de reprovar o aluno. Não gostaria de reprovar nenhum aluno, mas eu preciso que o aluno registre a sua frequência, entregue os trabalhos. Então, eu preciso muito da ajuda de vocês nesse sentido de identificar as pessoas que não estão acompanhando as atividades da disciplina, porque eu não tenho como achar. É elas que têm que me achar. Então, eu gostaria muito que vocês me ajudassem e ajudassem os colegas, me ajudassem a ajudar a turma, tá bom? Para que não tenha prejuízo, porque, enfim, depois que acabar o tempo, lá chegar 15 de setembro, a gente não consegue mais, eu não consigo mais registrar frequência retroativa. Então, a gente tem que encontrar esses alunos, pelo menos até amanhã, para que a gente comece aí de uma maneira mais incisiva a nossa disciplina, tá bom? Um abraço para vocês e vamos começar!